Pessoal, tudo bem? Aqui é a Márcia e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros, compridos, uso óculos com uma armação marrom e estou vestindo uma blusa de cor branca. O fundo atrás de mim está desfocado. Muito bem. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre um tema muito importante nesse nosso curso, que é a cognição. O que seria a cognição? Cognição é a nossa capacidade de processar, armazenar, recuperar e utilizar as informações. A cognição ela é fundamental para que a gente compreenda, integre e processe tudo o que acontece ao nosso redor. É dessa forma que a gente interage com o mundo. A cognição, ela abrange uma gama muito grande de habilidades cognitivas. Essas habilidades cognitivas, elas estão classificadas em domínios cognitivos, que vocês estão vendo nesse slide. Cada domínio cognitivo, ele inclui diferentes habilidades cognitivas, e a gente vai falar de cada um desses domínios a seguir nessa aula. Então, a gente tem os domínios da linguagem, da atenção complexa, da memória e aprendizagem, o domínio percepto-motor, a função executiva e a cognição social, que na verdade foi um domínio novo, incluído mais recentemente na literatura. Bom, então agora a gente vai esmiuçar cada um desses domínios cognitivos, e isso é muito importante nesse curso para que a gente consiga entender o que é cognição normal e o que é declínio cognitivo, que a gente vai, a partir do terceiro módulo, estudar. Bom, a linguagem, então, engloba como a gente compreende a linguagem e como a gente produz a linguagem. Ela é uma das marcas dos seres humanos. Nós somos a única espécie do planeta que tem a capacidade de se comunicar pela linguagem. E isso nos distingue das demais espécies. A linguagem, ela também tem relação com outras habilidades cognitivas, como o pensamento, a percepção, a memória e também com outros processos mentais. Vejam, então, que esses domínios, eles estão interconectados. Vamos fazer uma pequena, então, observação aqui para a gente entender e diferenciar o que é domínio cognitivo do que é habilidade cognitiva. Lembra que eu falei? Que as habilidades cognitivas, elas estão inseridas nos domínios cognitivos. Então, a gente tem 6 domínios cognitivos e cada um deles engloba diferentes habilidades. Muito bem. Voltando para o domínio cognitivo da linguagem. Ele se divide em linguagem expressiva e linguagem receptiva. Aquela linguagem expressiva é a capacidade, a habilidade que a gente tem de dar nomes às coisas ou de procurar palavras, sinônimos. Esse domínio também se relaciona com a fluência, com a gramática e com a semântica, que é a compreensão do sentido das palavras e da interpretação das frases e dos enunciados. A linguagem receptiva é a capacidade que a gente tem de compreender ou receber alguma informação, certo? Então, vocês lembram da primeira aula desse módulo, quando a gente viu sobre a anatomia do cérebro? A linguagem ela é principalmente processada do lado esquerdo do cérebro. Nas partes superiores do cérebro, nós temos uma área que é chamada área de Wernicke, e outras estruturas chamadas giro supramarginal e giro angular. A gente não vai entrar em detalhes desses pontos anatômicos específicos, mas é só para vocês entenderem que nessas regiões específicas do cérebro é onde a gente consegue processar a linguagem, ou seja, aonde estão localizados os neurônios que fazem com que a gente consiga interpretar e também devolver, né, a linguagem quando a gente, então, consegue se comunicar. Bom, vamos falar agora do domínio cognitivo da atenção. Esse domínio é bastante importante, assim como todos os outros domínios cognitivos,
E ela se refere à nossa capacidade de prestar atenção, ou seja, de focar em estímulos específicos e manter a atenção ao longo do tempo, como vocês estão fazendo hoje ao assistir essa aula. A atenção também pode ser subdividida. Ela pode ser dividida em atenção seletiva, quando a gente foca só numa coisa e presta atenção só naquela coisa naquele momento. Mas a gente tem também outros tipos de atenção, por exemplo, a atenção sustentada. É aquela atenção em que a gente tem a capacidade de manter a concentração em uma tarefa específica por um longo tempo, como eu espero que vocês estejam fazendo agora ao assistir esse vídeo. Outro tipo de atenção é a atenção dividida, e ela está bastante presente em professores como nós, né? Porque assim, ou pelo menos nas mulheres de forma geral, porque assim como a gente está assistindo essa aula, a gente consegue perceber que o nosso filho está no quarto, que o nosso gato está circulando aqui por baixo, o cachorro, ou que o marido está passando aqui por perto, mas mesmo assim nós continuamos com a atenção focada nessa aula. Nós conseguimos dividir a atenção nesses dois aspectos, nesses dois pontos. Com relação à atenção alternada, é aquela atenção que a gente tem a habilidade de mudar rapidamente o foco e depois voltar para aquilo que a gente estava fazendo e ainda assim se lembrar das informações relevantes em cada contexto. Muito bem. E o que acontece com relação à atenção ao longo do envelhecimento? Bem, no envelhecimento ainda não está totalmente claro o que acontece com a atenção, mas alguns estudos já mostraram que as pessoas idosas têm uma atenção seletiva menor quando comparado com pessoas jovens. Essa ainda é uma área de grande foco das pesquisas e muitos estudos estão sendo feitos para entender como esse domínio da atenção se altera ao longo do envelhecimento. Bem, outro domínio muito importante que a gente precisa falar e que faz toda a importância nesse curso é o domínio da memória e da aprendizagem. Essa figura está mostrando como a gente divide a memória em vários outros subdomínios. Pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai tentar desbravar esse slide juntos. Então, a memória e a aprendizagem, elas se referem à nossa capacidade de registrar informações como fatos, eventos, e depois recuperar essas informações quando for necessário. O ciclo de formação de memórias começa com a aquisição de uma nova informação, passa pela armazenagem dessa informação e culmina na recuperação dessa informação armazenada quando necessário. Vocês lembram da aula da anatomia? A Laís falou bastante sobre o hipocampo e a importância dessa região anatômica do nosso cérebro, pois é justamente no hipocampo que a gente armazena essas novas memórias. Depois que elas estão consolidadas, elas vão para uma outra região do nosso cérebro que chama córtex cerebral. Vai ser importante a gente relembrar do hipocampo quando a gente for falar de demências ainda nesse curso. Muito bem. O funcionamento da memória é um dos domínios cognitivos mais complexos e multifacetados. E, como vocês podem ver na figura, existem vários tipos de memórias. A gente vai falar apenas de alguns tipos, ok? O objetivo dessa aula não é nos aprofundar em todos os detalhes de cada tipo de memória. Bom, então começando aqui à nossa esquerda, nós temos a memória sensorial. O que seria essa memória sensorial? É uma memória que é originada a partir de estímulos sensoriais, como o olfato, a audição, a visão. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando a gente ouve uma música, ou revê fotografias antigas, ou mesmo quando a gente até sente um cheiro de um perfume, ou um cheiro específico, a gente consegue ter memórias imediatas, lembrar de fatos do passado? Essa é a memória sensorial. A gente evoca esse tipo de memória quando a gente entra em contato com cheiros, com músicas ou com sons específicos e também através da visão, com fotos, enfim. A memória de curto prazo, que é a próxima memória que a gente vai ver ali na figura, ela pode ser dividida em memória imediata e memória de trabalho.
Como o próprio nome diz, a memória de curto prazo, ela é uma memória armazenada por pouco tempo, horas ou dias apenas. Essa memória, ela é uma memória que tem uma forma de armazenamento bastante simples e temporário, e ela não é processada no cérebro de uma maneira mais elaborada. Por exemplo, a memória imediata é quando uma pessoa diz para você um número de telefone e que você vai precisar repetir ele mentalmente para lembrar só naquela hora que você vai estar discando para aquele número. Depois disso, uma hora depois, você já esqueceu esse número e não consegue mais lembrar. É muito raro conseguir lembrar, a não ser que você tenha feito um processo aí para decorar esse número, certo? A memória de trabalho, que é a outra divisão dessa memória de curto prazo, ela é uma forma um pouco mais avançada e dinâmica de processamento temporário das informações. Além de armazenar informações temporariamente, a memória de trabalho envolve a manipulação ativa dessas informações, como, por exemplo, realização de cálculos mentais, compreensão de instruções específicas ou resolução de problemas. Por exemplo, se você está tentando lembrar e manipular mentalmente uma sequência de números enquanto realiza cálculos, você está usando a sua memória de trabalho. Bom, vamos então agora para a memória de longo prazo. Essa, como o nome diz, ela é uma memória que é mantida por mais tempo, meses ou até anos. Esse tipo de memória também se subdivide. Ela se subdivide em memória declarativa ou explícita e em memória não declarativa ou implícita. Para complicar um pouco a nossa vida, a memória declarativa ou explícita se divide ainda em memória episódica e memória semântica. Mas vamos voltar, então vamos ver o que é uma memória declarativa ou explícita. É aquela memória que a gente consegue associar com fatos ou eventos. E eles podem ou não estar ligados à nossa própria história e que nós temos acesso consciente a essas memórias. Então, vamos entender falando sobre memória episódica e memória semântica. Aí vai ficar mais fácil da gente entender o que é cada tipo de memória. A memória episódica é aquela memória que contém informações não apenas sobre o que aconteceu durante um evento, mas também informações de detalhes daquele evento. Como aconteceu, quando aconteceu. É aquela memória que a gente associa com um tempo e um espaço. Por exemplo, como e onde foi o nascimento do nosso filho, se vocês têm filho. Ou como e onde foi uma festa importante, ou mesmo a morte de alguém conhecido, seja da família ou de alguma personalidade. Muitos de nós lembramos onde estávamos e o que estávamos fazendo no domingo que o Ayrton Senna morreu, certo? Ou vou dar um exemplo um pouco mais recente, que ainda assim pode ser antigo. Quando e onde você estava quando aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, lá em 2001. Então, essa é uma memória episódica, porque a gente associa o fato a um lugar e a um momento. Ok, não vamos nos perder. Agora a gente está falando de memória semântica. Já falamos de memória episódica, vamos falar de memória semântica. Esse tipo de memória é uma memória de longo prazo que se refere a um fato, a um episódio e a um conhecimento geral, mas não se associa com um momento ou um local específico. Por exemplo, lembrar a capital de um país. Quando eu falo Paris, eu lembro que é a capital da França. Quando eu falo Brasília, imediatamente eu lembro que é a capital do Brasil. Essa informação não está vinculada a uma experiência específica, a um momento ou um contexto específico, mas é um conhecimento geral que a gente tem sobre o mundo, que a gente aprendeu e que a gente armazenou na nossa memória semântica. Muito bom. Com relação às memórias não declarativas ou implícitas, são aquelas memórias cujo acesso se dá de maneira inconsciente, ou seja, a gente não consegue produzir essas memórias verbalmente. Daí vem o nome, não declarativas. E elas se dividem em outros tipos de memórias, como a memória de procedimentos, que é aquela
memória que está relacionada com atividade que a gente faz sempre repetidamente. Por exemplo, dirigir, andar de bicicleta, nadar. Mesmo que a gente fique muito tempo sem andar de bicicleta ou sem dirigir, automaticamente a gente resgata essa memória de procedimentos quando a gente vai realizar essa ação depois de um longo tempo, por exemplo. O priming é outro tipo de memória que é evocada por um estímulo sensorial, como um som, uma imagem ou alguma palavra, e representa tudo que está associado àquele estímulo. Por exemplo, se alguém é exposto a uma palavra chamada flores, por exemplo, essa exposição vai me fazer lembrar de tudo que tem a ver com flores, rosa, cheiro, espinhos e por aí vai. Outro exemplo é quando a gente está lendo um livro e vem a palavra cachorro. Imediatamente a gente consegue lembrar de outras informações relacionadas ao cachorro, como coleira, ração, latido e etc. Essas memórias, então, quando são ativadas, esse tipo de memória é chamado de priming. E agora, por último, dentro das memórias de longo prazo, a gente vai falar das memórias associativas. Esse tipo de memória se refere à capacidade do cérebro de associar e recordar informações interrelacionadas. Então, esse tipo de memória é fundamental para o aprendizado e para a formação de conexões entre os nossos neurônios. Ela envolve, por exemplo, a formação de conexões entre informações, estímulos ou eventos que são associados de alguma forma. Então, esse tipo de informação ele é muito importante no contexto escolar, esse tipo de memória, porque se os nossos alunos conseguem associar uma informação com um conteúdo específico, fica mais fácil de relembrar essa memória no momento posterior, por exemplo, na prova. A plasticidade sináptica, a capacidade das sinapses de se fortalecer ou enfraquecer com base na atividade neural é um mecanismo fundamental na memória associativa. Um exemplo clássico desse tipo de memória é o experimento de condicionamento pavloviano, que foi conduzido pelo Ivan Pavlov, em que ele tocava um sininho e apresentava, fornecia alimento para o cão. Quando esse tipo de som, né, era emitido, depois de algum tempo, o cachorro imediatamente começava a salivar. Então, é uma memória associativa, porque ele associava aquele som com a oferta de alimento. E agora, por último, a gente vai falar da memória prospectiva. Essa memória é aquela memória que a gente usa para futuras intenções, permite que a gente faça planos e que a gente retenha esses planos e depois recorde desses planos sempre que for necessário. Por exemplo, vamos supor que a gente vai no supermercado comprar leite. A caminho de casa, a gente já vai fazendo um planejamento, né, do que temos que fazer, né, que daqui a algum tempo eu vou ter que ir lá comprar leite no supermercado. Então, eu tenho que lembrar desse planejamento futuro. Ou, por exemplo, outro exemplo interessante é quando a gente vai ter uma consulta marcada para daqui a um mês. A gente consegue lembrar, fazer uma prospecção e se lembrar desse tipo de memória, que é chamada, então, memória prospectiva. Bem, o que acontece com a memória durante o envelhecimento? Existem alguns mitos com relação à memória no envelhecimento. Por exemplo, é quase consenso que a memória dos idosos declina e prejudica a sua funcionalidade. Só que a verdade é que 85% dos idosos que são cognitivamente saudáveis, eles não têm déficits substanciais na memória e ainda assim têm uma vida independente ao longo do envelhecimento. Outro mito que existe com relação à memória é que os problemas de memória em idosos ocorrem em todos esses tipos de memória que a gente falou, memória semântica, episódica, curto prazo, longo prazo, por aí vai. Só que, na verdade, a memória episódica é a que é mais impactada, especialmente após os 60 anos. Entretanto, a memória semântica, que é aquela, né, na qual a gente lembra a capital de um país,
esses conhecimentos mais fundamentados, esse tipo de memória melhora significativamente ao longo do envelhecimento. Apesar de surgirem déficits na memória, tanto a memória de procedimento quanto a memória semântica se mantêm relativamente estáveis nas pessoas idosas. Em algumas demências, como na demência da doença de Alzheimer, como a gente vai ver nas aulas dos outros módulos, esse é o primeiro domínio cognitivo que é afetado. Muito bom. Vamos falar então agora das funções executivas. O que são as funções executivas? Essas funções executivas representam processos que são bastante complexos e que são usados para a gente planejar, organizar, orientar, revisar, regular e avaliar o comportamento que é necessário para a gente atingir os objetivos do nosso dia a dia. Parece que é tudo bastante complexo, mas na verdade a gente acaba fazendo isso automaticamente. Para facilitar a gente entender esse domínio, vamos pensar em um paralelo entre executivo e executar, certo? Então, as funções executivas ajudam a gente a executar as coisas que a gente precisa, usando habilidades cognitivas como memória, planejamento, raciocínio, flexibilidade, no sentido de gerar novas estratégias para a gente adaptar o comportamento de acordo com as mudanças e as demandas do nosso dia a dia. A gente também precisa ignorar alguns impulsos ou informações irrelevantes durante esse planejamento. Isso se chama inibição. A gente faz sem nem perceber. Por exemplo, eu preciso prestar atenção seletiva e focar em alguma coisa importante que eu preciso fazer no momento. Quando eu estou fazendo isso, eu não posso me distrair com uma música, com um passarinho que está lá fora, com uma outra pessoa que está passando, se eu estou realmente concentrada e focada nessa função que eu estou realizando. Então, é muito comum, por exemplo, em pessoas que tenham TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que essas pessoas tenham dificuldade nessas funções executivas. Eu também preciso tomar decisões de ações que eu preciso fazer depois de avaliar os vários tipos de opções possíveis. Isso também faz parte do planejamento das funções executivas. Por exemplo, se eu estou atrasada para uma reunião, eu estou no meu carro, saindo da minha casa, eu sei quais os caminhos que têm mais trânsito e menos trânsito. Então, eu combino aqui, eu faço um planejamento mental e eu escolho, né, as opções de trajeto que eu sei que vão me levar para o local que eu quero chegar de uma forma mais rápida. Então, essas funções executivas também envolvem a capacidade da gente estimar aproximadamente a passagem do tempo e a duração de uma atividade ou de um evento. As funções executivas também envolvem a capacidade de realizar duas tarefas, de dois tipos diferentes, ao mesmo tempo, prestando atenção a ambas simultaneamente. Nisso, as mulheres são craques, né? Ainda, a gente pode fazer também a multitarefa, ou seja, a gente pode ter a capacidade, graças às nossas funções executivas, de organizar e executar tarefas simultaneamente, de forma otimizada, misturando essas tarefas e sabendo sempre o status de cada uma. Relembrando aqui da primeira aula, quando a gente falou de anatomia do cérebro, as funções executivas, elas são coordenadas por diversas áreas do córtex pré-frontal. E as redes neurais envolvidas nessas funções estão no lobo parietal e nos núcleos da base. O sistema perceptomotor é um outro domínio cognitivo, e ele permite que o nosso organismo compreenda e responda ao ambiente ao nosso redor. A gente faz isso integrando a percepção dos estímulos e as ações motoras no sistema nervoso. Então, as informações sensoriais são recebidas pelos nossos órgãos dos sentidos, como a visão, a audição, o tato, e são interpretadas e organizadas. E isso é fundamental para que a gente execute movimentos e comportamentos baseados na percepção do ambiente. Seria, em outras palavras, como uma tradução das interações cognitivas em ações físicas. O controle motor envolve a execução de movimentos e a coordenação das atividades motoras.
Esse domínio cognitivo envolve a praxia, ou seja, a habilidade de executar uma ação planejada. E também envolve a gnosia, que é a nossa capacidade de reconhecer objetos, faces, e também envolve percepção visual, visioconstrução e, claro, atividade perceptomotora. Apesar de parecer um evento totalmente mecânico, as ações são efetuadas visando um objetivo, logo envolvem um planejamento. Então, vocês podem perceber que, de novo, o sistema perceptomotor conversa com outros domínios cognitivos, como, nesse caso, as funções executivas. A região que está envolvida nesse domínio cognitivo é o córtex motor primário. Nessa figura, a gente pode ver como uma área vermelha no lobo frontal. O que acontece com o sistema perceptomotor ao longo do envelhecimento? Foi demonstrado por estudos que nas pessoas idosas ocorre uma lentidão na resposta motora por conta das mudanças nas vias sensoriais e motores. Parece que em 75% dos casos, em pessoas idosas, há uma redução da coordenação motora e uma diminuição progressiva do desempenho motor. Mas isso não significa que as pessoas não consigam ter uma perfeita coordenação ao longo do envelhecimento. Bom, agora sobre o último domínio cognitivo. Esse domínio é o domínio da cognição social. Ele abrange tanto o conhecimento, o reconhecimento de emoções, quanto a teoria da mente. No material escrito que vai estar no nosso ambiente virtual, tem uma descrição bem detalhada, tanto do reconhecimento de emoções, quanto da teoria da mente, caso vocês queiram consultar. Mas voltando para o domínio da cognição social, ela envolve os mecanismos relacionados às interações sociais entre os seres humanos. É uma habilidade fundamental para a gente compreender as interações sociais, prever o comportamento dos outros, desenvolver empatia, que é um outro conceito importante, que se refere à nossa capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos e as perspectivas emocionais da outra pessoa. Em outras palavras, é se colocar no lugar dos outros. Em alguns casos de transtornos mentais graves, a cognição social pode estar prejudicada, como, por exemplo, na esquizofrenia. Bom, por fim, a gente vai falar agora de reserva cognitiva. Esse termo não faz parte dos domínios cognitivos, mas é muito importante que a gente entenda o que é reserva cognitiva, porque mais para frente, quando a gente falar de demência, nós vamos de novo voltar nesse conceito. Então, o que é a reserva cognitiva? É a capacidade do nosso cérebro de resistir a danos cerebrais eventuais que podem acontecer ao longo do envelhecimento, mas sem a presença de sintomas óbvios de deterioração cognitiva. Então, acredita-se que pessoas com reserva cognitiva elevada podem manter um funcionamento cognitivo normal por mais tempo, mesmo na presença de doenças, como, por exemplo, na doença de Alzheimer. Nesse caso, a reserva cognitiva teria a capacidade de retardar o início da doença. Em outras palavras, a reserva cognitiva é como se fosse uma poupança para o cérebro, e ela vai sendo construída ao longo da vida por meio de tudo que a gente aprende, por meio do nosso trabalho e do nosso estilo de vida. Imagine duas pessoas com a mesma idade e algumas mudanças no cérebro devido ao envelhecimento. Essas pessoas podem ter desempenhos cognitivos muito diferentes em suas atividades mentais. Por que isso acontece? Isso acontece porque aquelas pessoas que tiveram mais educação ao longo da vida, experienciaram mais anos, de educação, tiveram experiências de vida mais rica, tiveram mais conhecimento geral, mais acesso à cultura, essas pessoas têm uma reserva cognitiva maior. Por exemplo, se a gente comparar com pessoas que tiveram menos anos de estudo, menos acesso à cultura, essas pessoas vão ter uma reserva cognitiva menor. Um exemplo bastante fácil de entender é esse exemplo das estantes com livros, Então, aqui à esquerda, a gente tem uma estante cheia de livros, que seria como o conhecimento que foi acumulado ao longo da vida. E as experiências culturais e, enfim,
a socialização e várias experiências que enriqueceram essa estante com muitos livros. Aqui à direita, a gente tem uma estante que tem menos livros, de uma pessoa, então, que teve menos anos de estudo, ou que não teve tantas experiências culturais, ou que é uma pessoa que vive mais em isolamento, não tem tantas interações sociais. Se alguma coisa acontecer com essa a estante da esquerda, se eu tiver, sei lá, um vento e deixar cair aí alguns livros, fazendo um paralelo com uma possível demência, ainda assim eu vou ter um monte de livro que vai sobrar aqui nessa estante. Agora, se eu tiver um vento, ou se eu tiver que derrubar alguns livros dessa estante, eu vou ter pouquíssimos livros que vão restar. Então, esse é um paralelo para a gente poder entender o que seria a reserva cognitiva. Bom, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre essa aula, por favor, acesse as nossas redes sociais ou envie uma mensagem para o nosso e-mail, que é o envelheciência@ufscar.br. No nosso ambiente virtual, vão ter mais bibliografias e mais detalhes dessa aula de hoje. Obrigada.